Em 21 de junho de 1964, James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner, 3 ativistas dos direitos civis, desapareceram depois de se envolverem na campanha Freedom Summer, ou Verão da Liberdade, uma mobilização para registrar eleitores afro-americanos no sul dos Estados Unidos, onde o racismo e a segregação racial eram fortemente enraizados. Depois de uma intensa investigação, descobriu-se que os 3 foram assassinados por membros da Ku Klux Klan, com a cumplicidade de autoridades locais. Seus corpos foram encontrados apenas semanas depois, enterrados em uma represa. Esse caso atraiu ampla atenção nacional e internacional e expôs as tensões raciais e a brutalidade que os defensores dos direitos civis enfrentavam no sul dos Estados Unidos. Em dezembro de 1988, chegou aos cinemas o filme Mississippi em Chamas, dirigido por Alan Parker. Inspirado nesses fatos que eu acabei de relatar, o filme aborda o racismo, a violência e a busca por justiça nos Estados Unidos dos anos 1960. Neste vídeo eu falarei sobre este filme que, mesmo após quase 40 anos de seu lançamento, ainda é lembrado como uma das principais representações cinematográficas sobre o racismo e violência racial nos Estados Unidos. Peço que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus contatos para ajudar no crescimento deste canal. Muito obrigado! Mississippi em Chamas retrata a investigação do FBI sobre o desaparecimento de 3 ativistas dos direitos civis, 2 judeus e um afro-americano, em uma cidade do estado do Mississippi, em 1964, no auge do movimento pelos direitos civis. A trama gira em torno dos agentes do FBI Anderson, interpretado por Gene Hackman, e Ward, interpretado por Willem Dafoe, que são designados para o caso. Os dois têm personalidade e formas de trabalhar bem diferentes. Ward, o mais jovem e rigoroso, segue as regras à risca, enquanto Anderson, um veterano com experiência no sul dos Estados Unidos, adota uma abordagem mais pragmática e, por vezes, fora dos padrões convencionais do FBI. Juntos, eles encaram a intensa resistência das autoridades da população local, que se recusam a cooperar na investigação. O vilarejo de mentalidade racista é controlado pela organização Ku Klux Klan e ao longo do filme, Anderson e Ward precisam lidar com ameaças, violência e indiferença generalizada da comunidade. O filme destaca como o preconceito racial permeava os mais diversos níveis da sociedade do sul dos Estados Unidos naquela época, desde figuras da lei até cidadãos comuns. A presença da Klan na cidade é representada de forma brutal, revelando os atos cruéis que seus membros praticavam para manter a segregação e intimidar qualquer pessoa que ousasse lutar por igualdade. Com uma abordagem realista e sem suavizar as cenas de violência e hostilidade, Mississippi em Chamas expõe o clima de ódio que imperava nos estados do sul, obrigando o espectador a confrontar uma história de brutalidade racial muitas vezes esquecida. Para criar uma atmosfera autêntica, as filmagens ocorreram principalmente em locações no sul dos Estados Unidos, incluindo o próprio Mississippi. Alan Parker buscou capturar o realismo da época, e as locações trouxeram a autenticidade que intensificou a tensão e o impacto emocional do filme. A fotografia de Peter Rizzo utiliza iluminação e enquadramentos para ressaltar a opressão e o perigo que os personagens enfrentam a todo momento, e contribui para a imersão do espectador. Esse elemento técnico do filme é tão bom que ganhou o Oscar de melhor fotografia. No entanto, o filme toma liberdades artísticas para dramatizar a história e mudar alguns fatos. Por exemplo, a retratação dos agentes Anderson e Ward como figuras centrais na investigação e na luta por justiça gera uma narrativa mais direta e cinematográfica. Porém, na vida real, o caso teve uma complexidade maior e envolveu muitos agentes e ativistas locais. Essas liberdades criativas geraram algumas críticas, especialmente de organizações de direitos civis, que afirmaram que o filme minimiza o papel dos ativistas e da comunidade negra local ao colocar o FBI como o principal herói da história. Para eles, embora a presença do FBI tenha realmente sido importante na investigação do caso, as liberdades criativas tomadas pelo filme transmitem uma visão incompleta da história real, minimizando o papel dos cidadãos e ativistas negros que arriscaram suas vidas, organizaram protestos e se mobilizaram para lutar pela justiça e pelos direitos humanos.
Polêmicas à parte, o filme foi amplamente aclamado pelas atuações de Hackman e Dafoe. Hackman, especialmente, é lembrado pela sua performance carismática e ao mesmo tempo tensa, equilibrando elementos de sarcasmo e dureza em um personagem que conhece a fundo a mentalidade sulista, tornando-se indispensável para a investigação. Esse papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Dafoe, por sua vez, traz uma abordagem meticulosa e determinada como o jovem idealista Ward, servindo como o oposto de Anderson e oferecendo um contraste interessante entre justiça e pragmatismo. A dinâmica entre os dois é um dos pontos centrais do filme, trazendo profundidade e complexidade à narrativa. Anderson é um veterano pragmático que conhece bem a mentalidade sulista e se permite métodos que, embora questionáveis, têm resultados práticos. Ward, por outro lado, é o agente mais jovem, idealista e determinado a seguir as normas do FBI, acreditando que a justiça pode e deve prevalecer pelo caminho institucional. Ward, inicialmente, vê o cumprimento rigoroso das leis como o único caminho possível para lidar com o caso. Ele se frustra ao perceber que as pessoas da comunidade local, incluindo autoridades, não colaboram com o FBI e, em muitos casos, apoiam a violência da Ku Klux Klan. É nesse contexto que o pragmatismo de Anderson começa a se revelar importante, mesmo que seja incômodo para Ward. Esse contraste não só contribui para o desenvolvimento dos personagens, mas também é usado como uma ferramenta narrativa para expor o choque entre o idealismo e a realidade brutal da segregação racial no sul dos Estados Unidos. A relação entre os dois é marcada por constantes discussões, nas quais Hackman e Dafoe se destacam ao trazerem emoções contidas, mais intensas. Anderson desafia o idealismo de Ward e tenta fazê-lo enxergar que, em uma realidade tão hostil, a aplicação das regras pode não ser suficiente para combater o racismo e a violência. Ward, por sua vez, repreende Anderson por sua falta de escrúpulos, julgando que seus métodos são antiéticos e perigosos. Esse embate gera um atrito constante, mas, ao mesmo tempo, também levam à evolução mútua. Essa dinâmica entre Hackman e Dafoe consegue expressar essas tensões de forma natural e complexa. Hackman incorpora a experiência de Anderson com gestos informais e uma postura relaxada, mas ao mesmo tempo dura, mostrando que ele já conhece e despreza a mentalidade racista com a qual lida. Dafoe, em contraste, usou uma postura rígida e um olhar intenso para transmitir a seriedade de Ward e a dificuldade em lidar com o pragmatismo de seu parceiro. Cada interação entre eles é carregada de uma tensão emocional que reflete não apenas a diferença de métodos, mas também uma discordância ética e, ao mesmo tempo, um certo respeito silencioso. Ao longo do filme, Ward passa a perceber a complexidade do racismo sulista e Anderson, embora mantenha suas convicções, também reconhece a importância dos princípios de Ward. O desenvolvimento da relação entre os dois, então, passa de antagonismo para uma espécie de colaboração conturbada, na qual cada um aprende a respeitar a visão do outro. Assim, a interação entre Anderson e Ward não é apenas uma ferramenta narrativa, mas também um reflexo da luta contra o racismo, uma batalha que exige tanto princípios sólidos quanto uma adaptação às complexidades do mundo real. O filme obteve grande sucesso de público e crítica e foi indicado a 7 Oscars, incluindo melhor filme e melhor direção para Parker, além de ter conquistado prêmios como o Oscar de melhor fotografia. Mississippi em Chamas é uma obra cinematográfica essencial para aqueles que desejam entender a brutalidade do racismo na história dos Estados Unidos. Por causa de suas atuações poderosas e direção hábil, o filme permanece atual e continua a estimular discussões importantes sobre justiça, existência e o legado da segregação racial, pois captura a essência do clima de ódio, tensão racial e o horror dos crimes racistas, servindo como uma poderosa lembrança de um dos períodos mais turbulentos e marcantes na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Mas acho bom dizer que, se você se interessou em assistir o filme, saiba que ele é carregado de cenas que podem incomodar a pessoas mais sensíveis. No momento da produção deste vídeo, ele está disponível no Prime Video apenas para venda ou locação. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo.